Uma boa noite e sejam muito bem-vindos a esta live abençoada. Amém? Antes de continuar, deixe seu like nessa mensagem e também se inscrever-se em nosso canal Despertar 607. Eu, aqui o pastor Adilson, qual vos fala, acabei de ler aqui a mensagem do profeta Jeremias, capítulo 20, onde está dizendo algo terrível para aquele povo daquela época. Deus nomeou um sacerdote para fazer a sua vontade. O sacerdote Passur. E, no entanto, ele se virou contra Deus e começou a lutar contra o profeta Jeremias, a ponto de colocar ele num cepo e dar muitas chicotadas na pessoa de Jeremias. Aí você me pergunta, mas ele não era um sacerdote? O mandante? Sim, um sacerdote. Um homem temente a Deus. Deus instituiu o sumo sacerdote Passur para comandar toda aquela província, aquele reinado, juntamente com o rei. Mas não foi isso que aconteceu. Eles até faziam as coisas, mas fazia pela causa própria. Então, Deus ele vai nos dizer que muitos, com essa situação, irmãos, muitos, até nos dias de hoje, fazem a mesma coisa. Quem de fato é temente a Deus? Jeremias foi um grande profeta, um homem guiado por Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, um homem que chorava quando ele sentia a presença de Deus. Ele era uma pessoa de muita unção, não sabia nem ler nem escrever, analfabeto, mas tinha um escriba do lado dele que fazia isto. Então, esse profeta, por que ele era perseguido? Por que ele era humilhado? Por que acontecia essas coisas com ele? Porque ele fazia a vontade de Deus. Porque ele era um homem temente a Deus. E Deus falava para ele as coisas, e as pessoas que ouviam não davam crédito, porque ele nada era a mesma coisa. Mas ele profetizou. Ele profetizou a morte do próprio Passur, assim como profetizou o cativeiro de todo aquele povo que estava em orgia, que estava vivendo segundo os costumes pagãos. Então,
era o que acontecia. Aquele povo, que era um povo temente a Deus, virou um povo idólatra. Um povo que lutava contra Deus. E Deus permitiu que esse povo fosse ser escravo em uma terra estranha. Porque estava agindo de má fé. Irmãos, isso realmente aconteceu. O povo ficou 70 anos escravo na Babilônia, numa terra estranha. E aconteceu exatamente como o profeta diz. Ele morreu lá. E morreu numa situação bastante trágica. O sumo sacerdote passou, que era para ser um grande homem de Deus. No entanto, ele estava trabalhando em causa própria. Presta atenção, em causa própria. Ele não estava preocupado com quem quer que seja, com o povo, não estava preocupado. Estava trabalhando em causa própria. Ele queria ficar rico. Ele queria se dar bem na vida. Mesmo que ele tivesse que passar por cima de todo mundo. Foi o que ele fez. Mas Deus falou através da boca de Jeremias. Deus falou. Nós estávamos aqui, irmãos, esses dias, e nós tivemos uma revelação semelhante aqui. Minha esposa teve uma revelação semelhante. Aqui por esse Brasil. Tem muitos homens, grandes homens de Deus, que se venderam também. E por isso o Brasil está passando por tantas dificuldades, por tantas tribulações, porque muitos homens de Deus viraram as costas. Deveria fazer o contrário, mas não faz. Estão preocupados em causa própria. E a minha esposa, ela foi arrebatada até um certo lugar e ela via eles fazendo um pacto com os homens, com o trabalho do anticristo. Ela via isso. E aquele homem depois perguntou para minha esposa, e eu estava também junto, e perguntava. Então, neste momento, aquela pessoa, aquele ser que estava ali, pessoal, agora chegou a sua vez, a vez sua e da sua esposa. Aí nós dissemos para eles, nós não vamos se unir a isto. Nós não vamos se unir a isto. Nós não vamos fazer nenhum pacto com o anticristo. Aí ele falou para a gente assim, meus parabéns. Meus parabéns. Porque todos que estavam aqui se uniram. Todos. E eu vejo que de todos estes, vocês se sobressaíram. Vocês realmente estão dizendo que ama Jesus, que faz a vontade dele. Impressionante essa situação. Só vocês dois. No meio de todos aqueles homens. Impressionante. Impressionante. Então,
Aí ele disse assim: olha, aqui foi um grande teste para saber exatamente quem está e quem não está do lado de Deus. E a grande maioria não passaram no teste. Portanto, vocês têm carta aberta. Vocês são livres para professar a verdade. E Deus vai estar contigo. Então foi uma revelação tremenda. Algo impressionante. Algo impressionante no trabalhar de Deus. Aí quando a gente lê sobre Jeremias estava ali. E Jeremias não pôde fazer muitas coisas, porque aqueles que estavam comandando, juntamente com os reis, não permitia que Jeremias falasse o que ele tinha que falar. Não permitia. E assim, irmãos, Jeremias foi apanhar em um tronco, foi jogado no calabouço, ficou em carne viva de tanto apanhar. E foi assim que aconteceu. Portanto, irmãos, nós vivemos essa realidade hoje. Nós estávamos falando de Jeremias de 2.600, 800 atrás, 2.600 anos atrás, 2.700, não sei bem quanto tempo, mas é aproximadamente isto. Aconteceu. Mas está acontecendo até os dias de hoje. Então que isso sirva de alerta a todos os homens que se diz homens de Deus. Estou falando para os homens de Deus, não estou falando para os outros seguidores, porque os seguidores não têm culpa se eles são mal comandados por lideranças. Eles não têm culpa, porque a liderança foi preparada para tal. Agora, se eles falham, eles levam todo mundo para a sepultura, como diz Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais os homens o reino de Deus. Vós mesmos não entrais e nem permitis os que querem entrar. Foi isso que aconteceu, foi isso que Jesus falou. Que não foi diferente da época de Jeremias e que também não é diferente na nossa época. É assim que querem fazer a coisa acontecer para o lado de Deus. Eu digo para vocês com toda certeza, tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão, irmãos. Nós estamos na iminência de um grande problema nos próximos meses. De um grande problema. Justamente por causa dessas coisas. Por causa da desobediência. Nós estamos na iminência de um grande problema nessa terra. Nos próximos meses, de junho, julho. Minha esposa teve uma revelação essa noite. Uma outra revelação. Onde ela via que o Brasil estava sendo atacado por uma nação, por uma outra nação. E nós estávamos em um posto pondo gasolina e foi falado nas redes sociais, olha, estamos entrando em guerra. E a gente começou a ver os mísseis passando por cima das nossas cabeças. A gente viu isso essa noite, irmãos. Quer dizer, a revelação foi dela, não foi minha. Então, será que nós estamos preparados para tal situação?
Nós acabamos de ler aqui o capítulo 20 de Jeremias, onde ele está sendo colocado numa situação melindrosa por causa de liderança que age contra a vontade de Deus. E por isso eu falo, irmãos, com toda certeza, algo está para acontecer nessa terra. Algo de muito grave. Então nós temos que ficar atento para os próximos episódios nesse momento presente. Que Deus está falando. Não está falando só com a minha esposa, está falando com vários outros profetas. Porque hoje tem muitos profetas sobre esse mundo, principalmente aqui no Brasil. Muitos profetas. E Deus está falando como falava na época de Jeremias. Certo? Fique com esta palavra. É uma palavra de alerta. É uma palavra que a gente tem que ficar mais esperto. Porque Deus é Deus. E se fala que vai fazer, vai fazer. Ele vai descer com justiça nessa terra. Certo? Amém? Glória a Deus. Fique na paz, que Deus possa abençoar, que Deus possa abrir o coração de todos nós, não é só vocês, eu também. Cada um de nós. Para que realmente a gente possa fazer a coisa certa. Amém? Se inscreva no nosso canal, Despertar 607. Dê um like e faça as coisas certas. Amém? Fique na paz.